guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da... É assim que está no texto. No texto grego está ektes, ou seja, não é adentrando, e sim saindo. Se fosse eis, do grego seria para dentro. Como está ektes, é de dentro para fora. Então você tem da hora da provação ou da tribulação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Você tem aqui o termo ektes, e no léxico você tem a aplicação dele. Esse aqui é eis, é um termo que fala para dentro, em é dentro e ek é para fora. Então você tem essa aplicação, tá certo, em relação ao léxico. Ektes, fora de. Esse fora de é o que? A igreja já passa por tribulações, a igreja já passa por perseguições, mas a igreja, ela não está destinada ao juízo, como diz Paulo lá na carta aos Tessalonicenses, que a igreja não foi destinada ao juízo. E a grande tribulação é um período de juízo. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre a terra, e a igreja não está destinada ao juízo. Então a igreja foi prometido, ektes, ou seja, te livrarei da hora da tribulação ou da provação que há de vir sobre todo mundo. É para isso que nós temos que estar prontos, para ser livrados da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para podermos subir no arrebatamento e ir para as mansões celestiais. Veja só, Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha a esperança que Paulo falou lá atrás: a bem-aventurada esperança e o aparecimento em glória. Diferente, as duas abordagens. A esperança é o arrebatamento, o aparecimento em glória é a vinda juntamente com Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aos que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essas são palavras de consolação da parte de Cristo, do Senhor para nós. Vamos seguir aqui. Isso aqui são alguns termos do grego que está no material disponível, tá? Vamos adiantar um pouco aí para chegar em outros momentos. Veja só. Isso aqui é a ordem dos eventos, ó. Como se dará? Primeiro é o evento que Paulo chama de átomos. Átomos. Está lá em 1 de Coríntios 15, 52. Num momento. O que algumas traduções dizem, num abrir e fechar de olhos, num piscar, para que possa exemplificar a rapidez. No grego está num átomos. Por quê? Nessa época o átomo era tido como a menor partícula indivisível. Então depois a física avançou, mas o sentido é o mesmo. A menor partícula de tempo. Um tempo ínfimo. Será num abrir e fechar de olhos. Então as características do arrebatamento são muito diferentes da vinda em glória. O arrebatamento é num átomos. Num abrir e fechar de olhos. Nós estaremos com o Senhor. Seremos o quê? Arpados, seremos arrebatados. Para onde? O tribunal de Cristo, chamado Bêmanos. No tribunal de Cristo, o que será julgado? Não é salvação ou condenação. No tribunal de Cristo são julgadas as obras, como Paulo fala lá na sua carta, né, aos Coríntios, quando ele fala acerca das obras, umas de pedras preciosas, outras de ouro, outras de prata, outras de madeira, feno ou palha. E aí ele fala que algumas se queimarão, e a pessoa sendo salva como que pelo fogo. Então existem situações em que alguns adentrarão o reino celestial, mas não obterão nenhum tipo de louvor em relação àquilo que fizeram das suas vidas na terra. Então a obra que eles apresentaram para Cristo, quando for passado pelo fogo,
quando for passado pelo bêmatos, pelo tribunal de Cristo, Cristo vai analisar a maneira como o crente se portou em relação ao seu ministério, em relação aos talentos que foram investidos nele. Então, a salvação não é por obras. Por isso que no bêmatos, no tribunal de Cristo, que julga os crentes que foram arrebatados, não será decidido salvação ou condenação. Por quê? A salvação foi garantida por Cristo na cruz do Calvário. Quem está ali é porque quem crê em Cristo para a salvação. Só que tem muitas pessoas que creem em Cristo para a salvação, mas estão perdendo tempo. Como diz o hino da harpa, né? Acerca de chamar o jovem para o trabalho, para o labor. É tempo de cegar e tu sem vacilar, declarar-te sem temor, não posso trabalhar. Então vai haver um momento que vamos nos apresentar diante de Cristo. E o que vamos apresentar para Ele como obras? O que vamos apresentar para eles como serviço, como trabalho? Quando chegar aquele dia, muitos vão surpreender. Porque pessoas anônimas, pessoas desconhecidas, pessoas que nós não reputávamos como muito importantes, vão ser grandemente galardoadas. Por quê? Porque Cristo sabe do trabalho e da obra de cada um. E ninguém fica sem receber o devido louvor diante de Cristo. Então, a oração que você faz de madrugada, a visita que você faz, o abraço que você dá numa pessoa, o evangelismo que você faz sem tocar trombeta, a oferta que você dá com a mão direita sem a esquerda ver, é naquele dia que você vai receber a sua retribuição diante de Cristo, quando Ele premiar tudo aquilo que você fez na obra dele. Então você tem essas situações, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, Mateus 26, 29, e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Então nós temos aí Cristo falando acerca da grande ceia, as grandes bodas do Cordeiro. Você terá o período de grande tribulação aqui na terra, tá certo? E terá a chamada parousia, ou a vinda de Cristo em glória, quando nós viemos juntamente com Ele para estabelecer o reino milenial. Então esse quadro aí, ele é um resumo desses períodos escatológicos. Vamos seguir adiante. Eu quero mostrar outras coisas aqui antes de acabar nosso tempo. Vamos lá. Nossa transformação e glorificação. Esse texto aqui de 1 de Coríntios 15, 42 a 58. Eu não vou ler. Mas o que ele descreve? Ele descreve exatamente aquela situação que estamos falando em relação a Cristo ser a primícia, Cristo ter ressuscitado, Cristo se apresentar no corpo em glória, e esse corpo em glória de Cristo ser o modelo para o nosso corpo. É isso que Paulo está abordando nesse texto aqui. Da mesma forma que convivemos com as limitações do corpo material, se formos crucificados e morremos com Cristo Jesus, também por Ele ressuscitaremos e teremos um corpo glorioso, como o dele após a ressurreição. Diferentemente da vinda gloriosa de Jesus Cristo, a primeira etapa de sua vinda será apenas para os salvos, e nós que iremos até Ele nas nuvens, sendo uns ressuscitados e todos transformados para estarmos com o Senhor na glória. Então é a situação na qual o crente, a sua esperança, o seu anseio, o seu anelo, a bem-aventurada esperança, como Paulo fala, como Paulo diz, é estarmos prontos para aquele grande dia. Para que nós que estamos num corpo material, e nesse corpo material temos tantas aflições, alguns têm doenças. Por exemplo, já parou para pensar que Paulo, mesmo sendo usado por Deus para curar tantas pessoas, ele tinha um espinho na carne? Já parou para pensar que Timóteo, sendo discípulo de Paulo, vendo Paulo realizar todos aqueles milagres, Timóteo tinha um problema no estômago, e Paulo fala para ele misturar água com vinho, tá certo? Você tem inúmeras situações nas quais mesmo um homem ou uma mulher de Deus, sendo grandemente usado por Deus para realizar curas e milagres, mesmo assim Deus pode permitir que ele tenha um espinho na carne. Deus pode permitir que ele tenha uma enfermidade. Deus pode permitir que ele parta para a eternidade devido a essa enfermidade que ele tem na carne, que ele tem no corpo. Então, nós não precisamos estar aflitos com certas teologias que pregam por aí, confissão positiva, teologia da prosperidade, tá certo? Teologia que afirma que o homem é um semideus, que o homem tem que ter uma vida regalada,
tem que ser cabeça e não cauda, tem que ser o top, tem que estar por cima de todo mundo. Nós não temos que nos iludir com isso. Por quê? Porque a nossa esperança, como Paulo diz, aqueles que esperam em Cristo só para essa vida, são os mais miseráveis dos homens. Cristo não é somente para curar minhas doenças. Cristo não é somente para me dar uma conta bancária cheia. Cristo não é somente para eu trocar de carro todo ano. Cristo é muito mais do que isso. Cristo é a esperança da ressurreição. Cristo é a esperança da vida eterna. Cristo é a esperança das mansões celestiais. Cristo é a esperança de que eu vou ressuscitar num corpo glorioso. E como diz em Apocalipse, nós seremos reis e sacerdotes juntamente com Ele. Nós vamos reinar juntamente com Ele. Ainda não é o momento de nós reinarmos, mas como João diz, ainda quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos. Não é o momento de nós nos manifestarmos ainda, mas nós temos que aguardar pelo grande dia do Senhor. Como Paulo diz, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança. Então nós temos muitas das vezes que orientar, que alertar muitas pessoas que estão se desiludindo, e aí cito um outro estudioso, chamado Paulo Romeiro, que estão se desiludindo com um evangelho barato, com uma graça barata, tá certo? Com um tipo de pregação antropocêntrica e não teocêntrica, uma teologia, uma pregação centrada no homem, o homem e os seus interesses, o homem e os seus desejos. É isso que o antropocentrismo fala, o homem no centro, aquilo que é do seu interesse, aquilo que é da sua vontade. Mas nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para glorificar a Cristo através da nossa vida. Nossa pregação precisa ser teocêntrica, nossa vida precisa ser cristocêntrica, precisamos centrar em Cristo Jesus, porque se assim fizermos, vamos pregar um evangelho autêntico, e aí vamos ver que Cristo vai realizar todas as suas promessas. Os sinais indicados por Cristo para o fim dos tempos têm se multiplicado, conforme temos observado, sabendo que o arrebatamento da igreja dará início ao período denominado Grande Tribulação. Veja, o Ciro Sanches de Borde, ele explica algo muito interessante em relação a isso. Qual é a hora do arrebatamento? Ninguém sabe. Qual é o dia? Ninguém sabe. Então os sinais não são sinais do arrebatamento, porque o arrebatamento será um elemento surpresa. Os sinais indicam o período da tribulação. Os sinais indicam o quê? O desenvolvimento de todo o governo do anticristo, toda a sua preparação para que ele se erga. Só que como Paulo disse, ainda está entre nós aquele que detém o iníquo. A igreja não detém o iníquo, mas o Espírito Santo de Deus, por meio da igreja, detém o iníquo. Então estamos ainda na terra, e o Espírito Santo está em nós. Nós somos templo e morada, e isso detém o iníquo. O iníquo já está pronto para se levantar, para assumir o governo, mas ele ainda é detido pela ação do Espírito Santo de Deus através de nós. Então você tem essa situação, mas logo que a igreja for arrebatada, todos os sinais que Cristo já indicou vão se cumprir, vão se concatenar, e todos eles apresentam a iminência do período da grande tribulação, tá certo? Veja só, passar isso, deixa eu voltar aqui. A fome do mundo, por exemplo, deixa eu ver, sim, esse texto aqui, eu queria encontrar. O texto que está lá em Mateus 24, 1 ao 24, você tem grandes sinais. Veja, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos que lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e os assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores.
Nesse tempo muitos se escandalizarão e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e serão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, eu quero que você perceba a quebra de raciocínio daqui para cá. Você vê, ele está falando acerca de um tempo onde ele diz, ainda não é o fim. Ele fala, você tem todos esses sinais que indicam o tempo do fim, que indicam a 70ª semana, que indicam a última semana, mas ainda não é o fim. Aí ele diz aqui, a partir desse momento, sinais claros que indicam que é o fim, que de fato é a última semana, a 70ª semana. E aqui você tem um discurso muito voltado para o contexto dos judeus. Acima você tem um contexto muito voltado para a igreja. E abaixo, algo muito relacionado ao que os judeus vão observar durante a grande tribulação. Quando, pois, vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça. Não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Interessante que o anticristo, ele será exatamente essa colocação de um falso Cristo, porque anticristo não é só contra Cristo, anticristo é no lugar de Cristo. Então ele se colocará como sendo Cristo, ele se colocará como sendo Deus, na verdade, e tentará obrigar os judeus a adorá-lo como Deus. E é interessante que Cristo diz, falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Vai casar com aquilo que Daniel diz, a besta que sobe do mar, que agirá na eficácia de Satanás, e será um anticristo, ou seja, se colocando no lugar de Cristo, e a besta que sobe da terra, o que levará as nações à adoração desse falso Cristo. Tá certo? Então você tem essas duas situações. Em 70, na era cristã, essa profecia de Jesus Cristo se cumpriu com a invasão de Roma com Tito. Então o primeiro trecho em que os discípulos mostram para Jesus, olha Senhor, olha a magnificência desse templo, olha só essas pedras. Por quê? Foi o templo de Jerusalém que foi reconstruído por Herodes. Você tem a situação do retorno do cativeiro, com Zorobabel, Esdras e Neemias, e a reconstrução do templo. Tem o segundo templo, o primeiro templo de Salomão, o segundo templo na época de Esdras e Neemias, tá certo? Só que quando chega na época de Herodes que era Idumeu, que era ascendente, que era descendente dos edomitas, ele era odiado pelos judeus. Os judeus não aceitavam o seu governo, se rebelavam contra ele. E ele bolou uma estratégia, qual foi? Eu vou ganhar os judeus, vou ganhar a simpatia deles. Ele simplesmente organizou, e ele era um grande construtor, ele construiu o Porto de Cesareia, ele construiu Massada, ele construiu o chamado Heródio. Ele organizou todo o recurso que tinha e empregou naquela obra de reconstrução, de melhoria do templo que havia sido construído na volta do cativeiro. Então foram cortadas pedras gigantescas, específicas para aquele trabalho. Foram chamados os melhores arquitetos, os melhores engenheiros da época, para a realização daquele trabalho. E o templo foi uma das melhores maravilhas do mundo da época. Então Herodes investiu pesado na política para que pudesse ganhar a simpatia dos judeus. Herodes marcou tão profundamente os judeus de sua época, que quando os discípulos estavam andando com Cristo em Jerusalém,
chamaram Cristo o quê? Para admirar aquele templo. Os discípulos estavam de queixo caído diante daquela obra, diante da magnificência daquela obra. O que Jesus diz para eles? Não ficará pedra sobre que não seja derrubada. A profecia de Cristo se cumpriu em 70. Ele morreu, tá certo? Ele foi crucificado, 33 anos, 32, 33, ressuscitou e ascendeu aos céus. Em 70, Jerusalém é invadida e Tito destrói, a mão de Pompeu destrói toda aquela magnificência naquele tempo. Mas a política de Herodes deu certo. Ele ganhou a simpatia dos judeus. Hoje, o que você tem lá no lugar? Daqui a pouquinho eu vou. Veja só. Primeiro, isso aqui, ó, os sinais de Cristo. Falsos cristos, guerras armadas e financiadas, pandemia de coronavírus, por exemplo, tsunamis e furacões. Tudo isso são eventos que você vê cotidianamente nos jornais. A fome no mundo, aí você tem alguns relatórios, que você vai fazer a leitura depois. Lugares na África que não precisavam passar pela miséria da fome dessa maneira, mas que são esmagados pelas guerras entre as tribos, tá certo? Pelos grandes conglomerados financeiros que arrancam a riqueza daquele lugar e deixam o povo naquela miséria. Então Cristo já profetizou acerca disso. O portal Gospel Prime sobre falsos messias que se levantaram. Eu destaquei aqui, ó, Jim Jones, fundador do Templo dos Povos, inicialmente um líder protestante, passou a se dizer a reencarnação de Jesus, tá certo? Akhenaton, Buda e o Divino Pai, alegando perseguição religiosa, levou seguidores para Joneston, na Guiana, no norte aqui da América do Sul, onde organizou um suicídio coletivo no dia 18 de novembro de 1978. Ele envenenou o suco, fez lá uma grande refeição, as pessoas tomaram aquele suco e morreram mais de 300 pessoas, se não me engano, nessa situação. Você tem também o José Luiz de Jesus Miranda, 1946 até 2013, agora há pouco se dizia também o Jesus, que ele era o Cristo, né? O Henrique Cristo, catarinense, que é uma comédia, mas é também uma blasfêmia. Então ele se porta como fosse uma chacota, mas é também uma blasfêmia, é também um atentado contra a pessoa bendita de Cristo. David Koresh, esse aí nos Estados Unidos, que organizou todo mundo, inclusive, quando David Koresh organiza seu sítio, sua comunidade, e as pessoas ficam vinculadas a ele, ele ordena que elas lancem fora suas Bíblias. Quando a CIA invadiu o rancho e deu aquele tiroteio, e ele matou muitas pessoas que estavam ali dentro, queimadas, né, pôs fogo em tudo, eles encontraram muitos corpos carbonizados, mas não encontraram nenhuma Bíblia. Então você tem essa situação. Toda vez que um líder ele se coloca no lugar da Sagrada Escritura, toda vez que um líder se coloca como o canal de revelação de Deus, ele mesmo, em detrimento da Sagrada Escritura, você tem a sinalização de um grande herege. E foi isso que o David Koresh fez. Ele disse: eu sou Jesus, eu sou a reencarnação de Jesus, pode lançar fora as Bíblias, porque eu sou a palavra de Deus. E aí as pessoas foram sendo envolvidas nessa mentira, nesse engano, chegando até a situação em que a CIA invade o lugar, porque tinha muitas crianças, então queriam fazer uma intervenção, eles não aceitaram, trocaram tiros com a polícia e colocaram fogo no lugar onde estava. Então você tem essa situação de muitos líderes que têm se levantado, cumprimento a profecia de Cristo. As guerras que têm surgido, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, Guerra Sino-Japonesa, que é a Guerra China com o Japão, Guerra dos 30 anos, na época da Reforma, Guerra dos 100 anos, na época de Napoleão, Guerras Médicas, na época de Roma, Guerras Napoleônicas, Guerra Civil Romana e a Guerra da Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia. Aquilo que o mundo olhou pasmo, porque não acreditava que isso seria possível no mundo moderno, no mundo civilizado como é o de hoje, numa situação econômica favorável como é de hoje. Mas a mentalidade de Vladimir Putin, inclusive ele afirmou isso, todas as letras. Vladimir Putin diz que ele é ex-agente da KGB. Na verdade isso não existe, alguém que sai da KGB. A pessoa sai da KGB pela chaminé, virando fumaça. É assim que ela sai da KGB. Então ele disse
O fim da União Soviética foi um grande erro. A mentalidade dele é a mesma daquela época da Guerra Fria, da União Soviética, da cortina de ferro, do Pacto de Varsóvia. Então você vê que muitas coisas que o mundo pensa que foram superadas, elas estão debaixo da cortina, elas estão debaixo do tapete, prontas para emergir. E é a situação que você tem visto hoje em relação à invasão russa à Ucrânia, devido à aproximação da OTAN. A Ucrânia pensou em entrar na OTAN, a Rússia foi lá e afirmou o seu domínio sobre toda aquela região. E na verdade isso é uma preparação para aquilo que virá posteriormente, quando essas nações de linha comunista, você tem Rússia, você tem China, você tem Coreia do Norte, você tem muitas dessas nações num alinhamento ideológico semelhante, num alinhamento ideológico comunista, ateísta, anti-Deus, e que se manifestarão também anti-Israel. E marcharão contra Israel, como você tem a Sagrada Escritura nos afirmando. Tá certo? Então você tem essas situações, todo o desenvolvimento aí da invasão da Rússia à Ucrânia, imagens da Primeira e Segunda Guerra Mundial, cumprindo as profecias de Cristo, acerca da fome, acerca dos falsos cristos, acerca das guerras e acerca das doenças, das enfermidades. Coronavírus. E é interessante que nós tivemos já outras pandemias, como por exemplo a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela também teve um impacto mundial. Ela também foi uma pandemia. Mas você viu algumas coisas que aconteceram durante a pandemia de coronavírus que você nunca havia visto antes. Então, quando surgiu a pandemia de coronavírus e começou a se espalhar a partir da província de Sichuan, na China, eles primeiro retiveram as informações. Quando começou a se espalhar, aí começou a chegar em Milão, o prefeito de Milão ainda tentou resistir ao fechamento das lojas, afirmando que deveriam continuar essas atividades. Aí começou uma mortandade, tanto na Itália, Inglaterra, Espanha, vários países da Europa, Estados Unidos, e começou as mortandades aqui também. Aí começou um outro movimento, um movimento de trancamento, tanto de quarentena das pessoas, quanto de fechamento de lojas, comércios, fábricas, escolas e igrejas. Então, quando você vê esse movimento no qual o Estado consegue ganhar para si uma força tal que ele consegue impor a quebra de preceitos, de direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna da Constituição, que é o direito de ir e vir. Quantas vezes você viu em reportagem pessoas sendo pegas à força em praças, locais públicos e levadas? Eu não estou dizendo com isso que as pessoas estavam certas. Eu não estou dizendo isso. De fato, foi uma pandemia, foi necessário a quarentena. Mas eu estou dizendo para você que esse é um sinal, essa é uma manifestação de que com essas mudanças importantes, houve também uma mudança no sistema. E até hoje você tem visto esse sistema passando por mudanças que estavam se arrastando. Por exemplo, trabalho em casa, né? Hoje o home office está crescendo extraordinariamente. Hoje você tem formas digitais de controle de renda, por exemplo, repasse de valores sem papel moeda, por meio de dinheiro digital. O recebimento e o uso do digital, livrando-se do papel moeda. Isso avançou extraordinariamente, agora na época da pandemia. E o fortalecimento da ação do Estado. O Estado sendo cada vez mais poderoso para impor limitações, impor sanções. O Estado determinar, por exemplo, para organizações livres que fechem as portas. Isso era impensável. Nem nas piores ditaduras você viu isso. O Estado ter essa tamanha força de impor ao cidadão que não saia na rua, que fique em casa. Essa força, essa movimentação, ela foi certamente um teste. Ela foi certamente um treino. Para quê? Para que quando de fato o governo do anticristo ele se estabeleça plenamente, ele tenha total liberdade de ação, ele já tem todos os meios, ele já tem todos os caminhos, ele já sabe exatamente o que fazer, ele sabe exatamente como limitar quem vai se movimentar e quem não vai se movimentar, quem vai comprar e quem não vai comprar, quem vai vender e quem não vai vender, quem vai receber e quem não vai receber. Por quê? Porque tudo isso está sendo preparado hoje, agora.
Então, quando eu olho para a situação do coronavírus, não é só olhar para a doença em si. A doença é grave, a doença é terrível. De fato, nós temos que colaborar para que isso não se espalhe. Mas você tem que olhar o outro lado da moeda, aquilo que está por trás dos bastidores. O engrandecimento da força do Estado e a digitalização dos meios de recebimento e envio de valores. O que vai fazer com que o governo tenha um controle cada vez mais certo, cada vez mais rápido sobre todo tipo de movimentação. Aí você vai ver lá no selo, o cavaleiro vermelho, se não me engano, não, o cavaleiro preto, quando diz para limitar, tá certo? O trigo, não desperdices o trigo e o vinho, tá certo? E só aquele que poderá realizar qualquer tipo de transação comercial, aquele que receber a marca. Então a gente hoje fica muitas das vezes especulando em cima dessa marca, 666. E aí muita gente quer enxergar nisso nome de fulano, beltrano, ciclano. Mais do que isso, você tem que entender que a política do 666 é uma política de controle. Então, através do 666, você tem a marca, você tem o sinal. E através do sinal, você tem o controle. E através do controle, você tem o domínio. Então, é isso que o 666 significa. 666 é a marca da besta, tá certo? Imposta sobre aqueles que querem participar do seu governo. Aqueles que querem se beneficiar da falsa paz que ele trará com a reorganização do mundo pós-arrebatamento e participar do seu governo, receber repasses, poder comprar, poder vender, poder negociar, poder transitar, poder fazer viagens, terá que atender ao seu sinal, terá que receber o seu sinal. Essa é a questão, esse é o dilema, esse é o problema, tá certo? E aqueles que não receberem serão o quê? Marginalizados, serão perseguidos, serão acuados, serão capturados, levados para a cadeia, interrogados. Por que você não recebe o sinal? Por que você não se submete ao sistema? Porque o sistema é maligno, porque o sistema é o anticristo, porque eu sirvo a Cristo Jesus. E aí você terá que fazer uma opção entre resistir até o fim, até a última gota de sangue, até o último suspiro, ou entregar-se e receber o sinal e participar do governo do anticristo e ser julgado, ser sentenciado no grande trono branco. Então essa é a situação que está se desenhando para nós. E isso há pouco tempo atrás, as palestras de escatologia falavam e as pessoas riam. Diziam, isso é um absurdo. Isso nunca vai acontecer. E quando eu falo isso hoje, eu falo para vocês de coisas que eu não vejo a menor dificuldade disso acontecer amanhã. Disso passar a acontecer já. A única coisa que impede, que limita para que isso não dê sequência agora, é aquele que resiste ao iníquo. Aquele que está no nosso meio. Aquele que está conosco. E que quando der o brado, vai nos arrancar dessa terra e nos levar para as mansões celestiais. Tá certo? Mas nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo. Deixa eu seguir, deixa eu ver aqui.